Bahia e Fortaleza vencem na Copa do Nordeste. São Paulo vence o Guarani pelo Campeonato Paulista com Oscar desfilando no futebol. E América Mineiro 7-0 no Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro. Esses jogos e todos os outros que tiveram de mais importante ontem, nessa quinta-feira, dia 23 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar a partir da vitória do Mirassol no Campeonato Paulista, vitória por 2-1 contra o São Bernardo. Jogo muito interessante, tá bom? Porque o Mirassol se reforçou bastante, o Mirassol começa muito bem esse Campeonato Paulista. Perdeu na estreia, é verdade, para o Santos, mas em um jogo que o Mirassol criou muito e o Gabriel Brazão foi talvez o melhor jogador da partida. Na segunda partida, pelo Campeonato Paulista, goleia o Água Santa, ganha de 6-0 e agora ganha de 2-1 desse time bom do São Bernardo, montou um time interessante, daqui a pouco eu passo pelas escalações. Os gols da partida marcados primeiro pelo Reinaldo, de pênalti, especialidade dele. No Grêmio ele sempre era muito contestado pela parte defensiva, mas era indiscutivelmente o melhor batedor de pênalti do Grêmio. Não à toa, mesmo tendo ali o Cristaldo, tendo o Bright White, tendo o Diego Costa, tendo o Soteldo, tendo um monte de jogador, quem batia pênalti era o Reinaldo. Então, pode ter vários poréns em relação ao Reinaldo, mas ele é um excelente batedor de pênalti. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Mirassol. João Vitor fez 2-0 e logo depois o Felipe Azevedo, ex-América Mineiro, ex-Ponte Preta, fez o 2-1 e fechou o placar nesse 2-1. Vamos ver aqui as escalações. Olhando primeiro o São Bernardo, eu já passei em alguns jogos pela escalação do São Bernardo, tem caras conhecidos, né? A gente olha, por exemplo, nessa linha de defesa. Esse Pará não é o Pará original, que era do Grêmio, do Flamengo, é o Pará que surgiu no Cruzeiro, tá bom? Acho que lá para 2015, 2016. O Rodrigo Ferreira, que estava no Santos, já tem passagem pelo Grêmio também. Mais à frente, o Fabrício Daniel, que faz um bom campeonato paulista. Muito bom jogador. Recentemente, no último jogo que o São Bernardo venceu do Bragantino, o Fabrício Daniel fez 2 gols, né? Ficou 3-2 para o São Bernardo. O Léo Jabá também, ex-Corinthians, ex-Vasco. Guilherme Queiroz também é um bom atacante. E que nem eu falei, o Felipe Azevedo veio do banco e fez gol também. Então é um time bem montado. Esse time do São Bernardo é um time interessante, tá bom? Vale destacar o goleiro reserva, o Vanderlei também. Ex-Grêmio, ex-Vasco, ex-Santos, né? Enfim. Do lado do Mirassol, vamos ver como é que tá essa amostragem do Mirassol, que vai disputar a Série A nessa temporada, talvez o ano mais importante da história do Mirassol, provavelmente. Tá bom? Então no gol é o Muralha. O Vanderlei estava no Mirassol, foi justamente pro São Bernardo, tá bom? Na linha de defesa, o João Vitor fez um gol, um dos zagueiros. Tem o David Braz, que já virou titular, né? Que estava no Goiás. O Reinaldo também já virou titular, veio do Grêmio. O Lucas Ramon na lateral direita, ele que tem passagem pelo Grêmio, pelo Londrina, tá aí na lateral direita. No meio de campo com o Danielzinho, o Neto Moura, ex-Cruzeiro, ex-Sport, o Gabriel, também ex-Flamengo, Negueba, mas não é o Negueba original, é outro Negueba. O Chico, né, o som da Shopee, nesse ataque também, o Chico Kim, e também mais à frente o Yuri Castilho, que conseguiu um protagonismo muito interessante nesse time. Ele que já tem passagem pelo Ceará, por exemplo, tá bom? Vieram do banco Gêmeas, zagueiro acho que estava no Cuiabá, se eu não me engano. O Zeca joga na esquerda, joga na direita, nas duas laterais, né? Com a chegada do Reinaldo ele virou banco. Mas pode tranquilamente brigar principalmente com o Lucas Ramon por essa lateral direita. O Matheus Davó, jogador que surgiu no Guarani, passou pelo Corinthians, estava no América também. E o José Aldo surgiu no Inter, estava no Ituano, também veio. E tem jogadores interessantes no banco também. O Daniel Borges é um bom lateral direito ex-Botafogo. Diego Gonçalves também já foi muito importante pro Botafogo. É um bom ponto, estava acho que no Goiás, se eu não me engano. Ou no Juventude. Juventude, estava no Juventude. O Guilherme Pato, também atacante, se eu não me engano, na última rodada, quando venceu por 6-0, ele tinha feito gol. E o Cleison nem entrou, o Cleison, que era um dos principais jogadores do Cuiabá, também tá nesse elenco do Mirassol. Fora o zagueiro Luiz Otávio também, que já teve passagem por Chapecoense, por Ceará. Um zagueiro bem alto também. Ex-Luverdense também, tá bom? Então é um time interessante do Mirassol. Tem muitos jogadores de, não vou falar alto nível, que jogaria na maioria das equipes do Brasileirão, mas jogadores interessantes. Foram boas buscas no mercado do Mirassol, montou um elenco interessante, não à toa, começou muito bem o Paulista. São Paulo 1-0, que nem eu falei, o Oscar desfilando em campo, jogou demais, cara, eu assisti o primeiro tempo desse jogo.
E, cara, era cada passe do Oscar que dá pra ver que o cara é muito diferenciado, tá bom? Fisicamente não tá inteiro, né? Na melhor parte física possível, mas tecnicamente ele sobra, tá bom? O time do São Paulo foi com o Rafael, Alan Franco e Arboleda, Igor Vinícius e o Enzo Dias, já pegando essa lateral esquerda, né? Que era uma carência do time. No meio de campo com o Pablo Maia, Alisson. Aqui o Oscar é mais centralizado e o Luciano caindo mais pelas pontas, mas acaba que o Lucas, o Luciano e o Oscar a todo momento se encontravam em campo, se aproximavam. A reta final do primeiro tempo, os últimos 3, 4 minutos, inclusive, era o time inteiro do São Paulo trocando passes até chegar em finalização de fora da área do Lucas. Enfim, tava bonito de se ver. O cara que mais destoava no quesito técnico era o Oscar. De verdade, foi. Ele não fez gol nem deu assistência. Mas foi bonito de ver esse primeiro tempo do Oscar. Nitidamente é um cara que é muito acima da média tecnicamente. Fisicamente dá pra melhorar ainda. Né? Tava no futebol chinês, é um nível muito diferente. Mas tecnicamente dá pra ver que ele destoa muito, tá bom? Ainda vieram do banco o Ferrarese, para ser lateral direito, um zagueiro de origem, mas dá uma proteção maior pro time. O André Silva no lugar do Calheri. O Eric para ter mais velocidade no lugar do Lucas. O Ferreirinha no lugar do Oscar, a mesma coisa, para ter dois pontos, né? Para ter velocidade, tanto o Ferreirinha quanto o Eric. E o Bobadilha no lugar do Pablo Maia. Eu fico com essa pulga atrás da orelha de se o Ferreirinha vai pegar a vaga de titular. Eu enxergo que ele tá na frente do Eric, tá bom? E aí ele seria esse cara a tirar uma vaga desse quarteto, porque se a gente olha esses quatro jogadores, nenhum tem cacuete de marcação, tá bom? O Luciano era centroavante, joga quase que de um segundo atacante, com o Oscar ele flutuando um pouquinho mais pelos lados também. O Lucas joga mais aberto também, mas não é aquele cara que vai acompanhar o lateral até a linha de fundo. O Oscar também, que eu falei, fisicamente não tá 100%. Então, um cara de velocidade pode ser muito importante para esse time. E aí o cara que aparece para brigar diretamente por essa posição é o Ferreirinha, tá bom? E aí se fosse para tirar alguém, seria o Luciano. Não tem como tirar Lucas Moura, Oscar e Calheri. Então o Luciano vai ter que render bastante para permanecer em campo, não só com a bola, mas também sem bola, se esforçar pra caramba para mostrar que não precisa tirar ninguém desse quarteto. E aí quem tem que se esforçar dar esse algo a mais é o Luciano, porque tecnicamente o Oscar e o Lucas Moura são melhores, e aí não é demérito do Luciano, é porque realmente eles são bem acima da média. E o Calheri é a referência mais à frente, também não tem o que mexer. Então é o Luciano que tem que render a mais para permanecer nesse time. Começou bem fazendo gol no Guarani, tá bom? O Guarani que tomou um gol muito cedo, né, cara? Isso muda completamente o contexto da partida. 4 do primeiro tempo. Enfim. Destaque desse time do Guarani agora. Quem que tem de conhecido aqui? O Sarará, eu torço pro Grêmio, né? E o Sarará surgiu muito bem no Grêmio, com muita expectativa. Acabou não vingando, né? Tá aí no Guarani. O Rafael Bilu, ex-Cruzeiro, né? Ex-Criciúma também. Entraram o Isaac, ex-Grêmio também, surgiu tendo bastante oportunidades no Grêmio, como um falso 9, não conseguiu virar o que se esperava. E de destaques é isso, tá bom? Enfim, com isso derrota do Guarani. América Mineiro 7-0 no Pouso Alegre. Gols marcados por Jonatas, eu acho que é o atacante ex-Corinthians, que jogava no futebol alemão, daqui a pouco a gente confere. Marlon, que é o lateral esquerdo, né? O Jonatas de novo, o atacante. Cauã Barros, acho que é um volante ex-Vasco. Outro do Jonatas, hat-trick dele. Davi da hora. Davi da hora é sacanagem, pô. Davi da hora. E o Figueiredo que tinha dado aqui duas assistências, né? Não, aqui eu tinha dado uma assistência e um gol pro Figueiredo também, ex-Vasco. Tava no Curitiba, né? Ó, essa amostragem do América, aqui ó, o goleiro foi o Matheus Mendes, ex-Galo, né? Excelente reforço. A linha de defesa é Matheus Henrique, o lateral, né? O Rafael Silva e o Lucão. Eu acho que é o Lucão aí em São Paulo, tá bom? E o Marlon, não é o Marlon do Cruzeiro, é outro Marlon, mas esse Marlon é bom também. Aí no meio de campo o Miqueias, não conheço. O Cauã Barros, ex-Vasco, né? O Benítez, né? O Benítez que é muito craque. Grande questão dele é a parte física. O Fabinho, que surgiu no São Paulo, jogou na Chapecoense também, tá aí na outra ponta. E o Figueiredo na outra também, ex-Vasco. Mais à frente o Jonatas, é ele mesmo, ex-Corinthians. Hat-trick Pereira. Entraram Pedro Barcelos, Davi da Hora, Iago Santos, Adson, que aí sim é um ponta da base que eu conheço um pouquinho mais, os outros não tanto. Fernando Elizari também não conheço. Desses que entraram, só o Adson, que eu já tinha ouvido falar, que era um ponto que já tinha uma amostragem maior da base, né? E o Jori também é um bom goleiro, que já estava nesse elenco.
Não teve o Alê também, lesionado, mas é uma reformulação muito grande, né? O Juninho, que era o capitão, foi pro Goiás. No Pouso Alegre tem alguém conhecido, cara? Eu acho que não. É, de nome assim eu não conheço ninguém não nesse time do Pouso Alegre. Gauchão agora, vitória do Caxias, 1-0 contra o Monsun, que veio da segunda divisão. O gol da partida foi marcado pelo Nicolas. Nicolas com CH. Vamos ver se tem algum jogador conhecido nesse time do Monsun. Esse Batista, tinha um Batista que era do Grêmio, cara. Chegou a passar pelo, acho que Guarani de Palhoça, se não me engano. Eu acho que é ele. Surgiu no Grêmio, acho que lá pra 2015, 2016. Eu chutaria que é ele. Itaqui, pelo nome, tinha um cara que jogava no Juventude, que se chamava Itaqui, eu acho que é ele. Bom, que eu conheço é isso daí, tá bom? Difícil conhecer alguém do Monsun. Do lado do Caxias, vamos ver se tem alguém aqui que eu conheço. Cara, Pedro Cuiabá, ex-Grêmio, volante, bom jogador. É que eu conheço é isso. Do banco, esse Kelvin eu acho que eu quero o lateral, não era? Do Ceará e da Chapecoense. Não sei, posso estar errado. Ahn, que eu conheço é só isso daí mesmo. Copa do Nordeste, o Souza da Paraíba 2-1 no Altos. Gols da partida marcados. Primeiro o Altos abriu o placar com o Alberti, o Diego Ceará e o Elielton viraram para o Souza. Fortaleza 2-0 no Motoclube. O primeiro gol foi do Lucero, eu tava vendo, foi um pênalti bizarro. O juiz deu um toque de mão, sendo que tocou no ombro e fora da área. E ele deu pênalti. Mas não tinha VAR. Então ali o Fortaleza abriu o placar com essa ajudinha da arbitragem. E o Pikachu fechou o placar nesse 2-0. Vamos ver como é que foi o time inicial do Fortaleza. João Ricardo, né, já tava. Na linha de defesa o Mancuso, o Eros Mancuso, na lateral direita. A zaga com o Tite e o Brites. E o Diogo Barbosa já pegou essa lateral esquerda, né, bancando ali o Bruno Pacheco. No meio de campo, o Felipe Jonathan, acho que ainda tá no Fortaleza, né? Vamos conferir aqui daqui a pouco. Meio de campo com o Ezi Fernandes, que veio do Boca, Lucas Sacha e o Pochettino. Mais à frente, Marinho, Lucero e Moisés. Das contratações, já aparecendo o Diogo Barbosa e o Ezi Fernandes na equipe titular. Entraram o Renato Kaiser no lugar do Lucero, que já estava no elenco. Esses dias atrás eu postei o Dreams Transfers, né, o nosso quadro aqui de vídeos curtos, que era voltado para uma possível troca. Lembrando que são trocas hipotéticas, então eu criei do nada. Tipo, não existe nenhuma especulação a respeito disso, mas é mais ou menos o seguinte: um exercício mental para caso essa troca ocorresse, quem estaria ganhando. E aí era o Renato Kaiser com o Pedro Raul. O Pedro Raul começou bem no Corinthians essa temporada. O Renato Kaiser aí reserva do Lucero, tá bom? Mas é bom jogador, né? Tinha começado o Brasileirão bem pelo Criciúma na última temporada e aí vem pro Fortaleza e aí é reserva do Lucero, não tem o que fazer. Entrou o Caleb, entrou o Pikachu, o Emmanuel Martins, que era do América, né? E o Breno Lopes. Ainda tiveram no banco o Breno, que veio ex-Grêmio, estava no futebol italiano. O Tinga, e do Fortaleza há muito tempo. O Cardona, zagueiro. Bruno Pacheco para lateral esquerda. Zé Wellison, Pedro Augusto, Cauê Canela. Acho que esse Cauê Canela deve ser da base, tá bom? Mas dos reforços, só o Breno no banco, né? Bahia 4-0 no Sampaio Corrêa, eu tava vendo. Quase todos os marcadores de gols, metade, foram dos reforços, né? Do Eric, que veio do Atlético Paranaense, e do Eric Pulga, que veio do Ceará. Dois dos reforços fazendo gol. Alan James, um gol contra, do Sampaio Correia. E o Lúcio Rodrigues começou como titular no ataque, né? Então, nessa amostragem inicial do Bahia, a gente já vê que o Danilo Fernandes estava no gol, recuperando a posição, chegou a ser titular uns anos atrás. Era o Marcos Felipe, na temporada passada, não sei como é que vai ficar essa titularidade do Bahia nessa temporada. Tanto é que quem terminou como titular na última temporada foi o Adriel. Ele voltou para o Grêmio, não foi relacionado para o primeiro jogo, não sei se o Grêmio vai aproveitar. O Marcos Felipe não passava confiança, com isso o Danilo Fernandes foi titular nesse primeiro jogo. A linha de defesa com o Cauã pela lateral direita, deve ser da base. O Luciano Juba na esquerda já estava. O Mingo, que veio do Defensa e Justiça. Justiça, sacanagem. Defensa e Justiça, zagueiro promissor. Junto com o Canu, que também já estava. No meio de campo, o Caio Alexandre e aí dois reforços, o Eric e o Nestor. E aí não é nenhum cara com característica de meia central de armação, né? Sem o Cauli e sem o Everton Ribeiro, jogou com um volante mais fixo, que é o Caio Alexandre, mais à frente o Eric e o Nestor. O Nestor provavelmente com mais liberdade, por ter uma chegada até um pouquinho melhor que o Eric. O Eric tem uma excelente bola aérea, né? Vale destacar isso, fez vários gols pelo Atlético Paranaense vindo de trás.
Mais à frente o Biel, que já tava, o Ademir, que já tava, e o Lúcio Rodrigues, que já tava. Então, dos reforços, o Mingo, o Eric e o Nestor já começaram. Mudanças drásticas do time, o Danilo no gol e o Cauã na lateral direita, que jogaram um pouco na última temporada. Entraram o Cauli, o Acevedo no meio de campo, o Jean Lucas pro meio de campo, o Everton Ribeiro para essa meio direita e o Eric Pulga para essa ponta esquerda no lugar do Biel. Vai ser uma vaga bem concorrida entre Biel e Eric Pulga. Ficaram no banco o Marcos Felipe, que nem eu falei, perdeu um pouco de crédito com o time. O Gilberto. Entre Gilberto e Cauã, acho que o Gilberto, até pelo histórico que ele já tem, é titular, né? Mas início de temporada o Cauã foi testado. O Marcos Vitor, zagueiro que o Bahia pagou caro, trazendo do Ceará, né? Mas já estava no clube. Volante Rezende, joga de lateral esquerda, às vezes se precisar também. Iago Felipe, versátil, né? O Everaldo para frente e o Thiago meio atacante. A principal saída do Bahia foi o Tassiano, né? Que foi pro Santos e machucou no início do jogo contra o Palmeiras. Campeonato Carioca agora. Boa Vista 1-1 com o Sampaio Corrêa. Boa Vista que anunciou o Marcos Paulo. Surgiu no Fluminense, passou pelo Atlético de Madrid, São Paulo. E o Boa Vista anunciou. Acho que ele ainda não jogou. Ainda não. Mas, cara, trazer o Marcos Paulo é uma contratação que eu não esperava, tá bom? Uma contratação espetacular de um cara que tinha nível pra estar em equipes muito mais. é, Como é que eu posso falar? Fortes. Não tem muito o que dizer. Vasco 2-0 no Madureira, tá bom? Gols do Paulinho no meio de campo, né? E o Verratti na reta final. Nossa, aos 51 do segundo tempo, cara. Agora o Vasco já com o time titular, né? Via com time de base, time misto, e nessa daqui marcou a estreia do time titular, né? A princípio com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e o Lucas Oliveira pegando essa vaga no lugar do Léo, pro Atlético Paranaense, e o Piton. No meio de campo com o Jair, Tietê e Paulinho, Tietê já titular nesse meio de campo. Mais à frente, Alex Teixeira e Coutinho juntos, e o Verratti mais à frente, né? Então sem o Payet, foi com o Alex Teixeira, e não usou nenhum ponta, né? Que é uma carência desse time do Vasco. Não utilizou nenhum ponto, usou dois meias de criação. Entraram o Hugo Moura para o meio de campo, o Mitter para a lateral direita, o Payet nesse meio de criação, o Matheus Carvalho para o meio de campo, e o Maximi Domingues, né? Acho que é suíço, para essa meio de criação também do Vasco. Dos reservas, vale destacar o Fusato, que foi um goleiro que chegou por agora, Lucas Freitas, zagueiro que chegou por agora, o Alegria que estava na base. Tem alguém conhecido Madureira? Acho que não. Eu não conheço ninguém, não. Tá bom. Lado do Fluminense. 3-1 Fluminense. Abriu 2-0 com o Keno e Cano. O Romarinho descontou. E o Cano fez o 3-1. Tá bom? Olhando primeiro esse time da Portuguesa, vamos ver se tem alguém conhecido. O Romarinho, eu acho que é o filho do Romário mesmo, que era do Brasiliense. Aí na Portuguesa. Tá bom? Que eu conheça é isso. Deixa eu ver se eu conheço alguém que veio do banco. Não, não conheço. Do lado do Fluminense, a amostragem inicial com o Fábio, Samuel Xavier, o Fuentes na esquerda, né? Como o Diogo Barbosa saiu, o Marcelo não tá mais também. O Fuentes vai ganhar bastante oportunidade para esse lado esquerdo, ainda mais com o Diogo Barbosa tendo saído. Então, um cara que vai ter muitas oportunidades. E é muito bom jogador nos momentos que eu vi, quando teve oportunidade na temporada passada. O Ignacio, aliás, né, zagueiro que acho que estava no Sporting Cristal, e eu lembro dele na época da Chapecoense. Fazia vários gols, tinha uma excelente bola aérea ofensiva, começou como titular. Meio de campo com Martinelli e Hércules, que foi a maior venda da história do Fortaleza, né, já sendo titular nesse jogo, e o Lima mais à frente. No ataque com o Serna, o Cano e o Keno, né. De mudanças em relação à temporada passada, o Ignacio tendo oportunidade, o Fuentes virando titular e o Hércules também, já pegando a titularidade. Entraram o Isaac da base, o Bernal que já tinha vindo, né, para esse meio de campo, o Riquelme da base, Cauê Elias que já estava, né, para o lugar do Cano na frente, e o Canóbio, reforço também. Eu acredito que ao longo da temporada o ataque vai ser Canóbio, Serna e Cano. Bom, acho que o Canóbio vai pegar essa vaga do Keno por ser mais jovem, seleção uruguaia e por aí vai. Dos reforços no banco, vale destacar o René, né? Vai concorrer com o Fuentes, características bem diferentes. O Fuentes ataca bem mais que o René. O Paulo Baia, também, né? Que veio do Goiás. O Freitas também, zagueiro que chegou por agora. Então, três dos reforços já nesse banco. Tá bom, para fechar, Campeonato Cearense.
Putz, Barbalha 3x1 no Cariri. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessas equipes, então vamos ver quem fez os gols. Dalvan, Fabrício, Eriquim e Pimenta. E é isso, tá bom? Então com isso deu pra passar por todos os jogos que tiveram ontem, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos, beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!